Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao Sem Curvas, porque aqui o papo é reto. Hoje recebendo o senador pelo Rio de Janeiro, Carlos Portinho. Senador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar batendo esse papo aqui conosco. Obrigado a vocês e a sua audiência. Muito obrigado, senador. Começaremos a falar sobre essa sabatina do ex-AGU, ex-ministro da Justiça, André Mendonça, que está travado ali na CCJ. Até um tempo atrás, né, o senhor, como líder do PL no Senado, divulgou um vídeo nas redes sociais cobrando, por parte do presidente da CCJ, que ele pautasse a sabatina do ministro André Mendonça. Como que o senhor vê essa situação? Como que está ocorrendo os boatos, né, as conversas nos bastidores aí no Senado sobre essa não pautação da sabatina do André Mendonça? É um direito do presidente da República, seja ele qual for, vamos deixar isso muito claro, a indicação para a vaga do STF. Né? Então, o presidente Bolsonaro indicou o servidor André Mendonça, é um advogado experimentado, servidor público, advogado da AGU. Ele foi ministro de Justiça, então, pode-se dizer, também teve uma grande experiência, além até da sua atuação nos tribunais, né? E é uma pessoa, por isso, me parece absolutamente qualificada, mas, de toda forma, salvo, naturalmente, uma vez na história do nosso país, que foi um médico indicado lá muito atrás, há muitos séculos atrás, e que foi, acho que, o único que não foi aprovado. Naquela época ele assumia e depois ele era sabatinado, né? Diferente de hoje. Né? Mas foi o único caso em que um indicado não preenchia os requisitos, as qualificações para o cargo, e por isso teve seu nome negado. É uma prerrogativa do presidente, não é uma prerrogativa do presidente da CCJ, não é uma prerrogativa de qualquer senador, é uma prerrogativa do presidente da República. E a gente tem que preservar isso, porque vento que venta lá, venta cá, e a gente sabe que no Brasil esses precedentes são muito perigosos. Né? Então, ainda que no mérito alguma pessoa tenha alguma objeção ao nome do indicado, levá-lo à sabatina pelos senadores, que é um dever, somos pagos pelo contribuinte para exercer essas obrigações aqui no Senado, e sabatinar um indicado pelo presidente da República é um dever do Senado Federal, de todos nós senadores, né? E não vejo razão alguma, e por isso manifestei, tanto pessoalmente, já por diversas vezes, tanto formalizamos, há coisa de um mês atrás, na Comissão de Constituição e Justiça, como líder do PL, partido da base do governo no Senado, nós formalizamos o pedido para que, o requerimento para que fosse incluído na pauta da CCJ a sabatina do André Mendonça. Essa demora não prejudica só a cadeira vaga desde 12 de julho no Senado, no Superior Tribunal, no Supremo Tribunal Federal, né? O que é muito ruim para o país. Ter uma cadeira vaga significa que a votação de um tema importante pode dar empate, né? E justamente a divisão das cadeiras e o seu preenchimento evita que isso aconteça, ou seja, que haja sempre nas votações uma maioria, né? E por isso acho que é um prejuízo muito grande para a nossa democracia, é um prejuízo, uma afronta direta, né, ao direito do presidente da República, e repito, seja ele qual for, hoje ou amanhã, essa porta não pode ser aberta, é uma prerrogativa do presidente. Amanhã, se persistir essa postura do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, né, não tenha dúvida que em outros governos isso vai se repetir, e a gente está quebrando uma regra constitucional, né, o que é de direito e o que é necessário na medida em que o STF precisa dessa vaga, inclusive está causando não só constrangimento, acho que já está superado, o constrangimento é óbvio, é absoluto de todos os senadores. Eu vejo aqui no Senado Federal, inclusive partidos de oposição, partidos à esquerda, né? A própria senadora Lisiane Gama, o senador Alessandro Vieira, muitos outros que, em princípio, se opõem ao governo, eles mesmos cobrando, porque sabem
né, que isso é um direito do presidente, uma prerrogativa exclusiva do presidente da República e não de qualquer outro senador, tampouco do presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Perfeito, senador. Agora circulam matérias nas redes sociais, em jornais, em portais, que após dizer que seguraria, né, a interlocutores, a sabatina até 2023, parece que o senador Davi Alcolumbre disse já a colegas no Senado, a aliados, que pautaria em breve, né, a sabatina do André Mendonça, porque já teria votos suficientes para derrotá-lo na CCJ. O senhor já chegou a ouvir algumas conversas desse tipo? O senador Davi Alcolumbre procurou o senhor, procurou o PL? O senhor já ouviu algo do tipo? Eu procurei o senador Davi Alcolumbre, primeiro por um contato telefônico, disse a ele que ele está se colocando numa posição que torna-se agora praticamente insustentável, ele está atraindo para ele uma responsabilidade muito além das suas competências, né? E que é muito ruim, me parece, acho que todo o Brasil, quando eu digo que partidos das mais diversas gamas políticas partidárias estão constrangidos, estão cobrando junto com o PL, que formalizou na CCJ o pedido de sabatina, né? O próprio senador Espiridião Amin é autor de um requerimento para que, já que a CCJ não pauta, que o plenário, que vá a plenário direto o nome do senhor André Mendonça, doutor André Mendonça, né? E eu acho, e é isso que eu disse para o senador Davi Alcolumbre, com quem eu sempre tive uma boa relação, desde quando presidente, me recebeu muito bem aqui no Senado, mas acho que ele próprio está se colocando numa posição muito desconfortável nisso tudo, né? E agora, eu acho que é blefe, sinceramente, porque, inclusive, se ele tivesse os votos para derrubar, ele deveria colocar e derrubar. Acho que até seria legítimo, né? Se há razões para que o nome do doutor André Mendonça não seja aprovado, né? Essas razões, então, deveriam ser reveladas e deveria ir à votação e derrubar. Mas tenho certeza que ele ganha tempo para poder construir isso e usa, inclusive, de alguns veículos de imprensa para cavar essas notas, essas insinuações de que o doutor André Mendonça não teria votos. Eu não estou preocupado, sinceramente, se o doutor André Mendonça tem ou não tem votos. A minha preocupação imediata, e de todos nós do PL, é que a prerrogativa do presidente da República não seja ameaçada, porque isso é um caminho sem volta. Se a gente abrir esse precedente, isso vai acontecer em todo o governo. E o presidente da CCJ não é o presidente do Senado, não fala por todos os senadores, né? Isso está muito claro na posição, não só minha, mas também de outros. Acho desconfortável, hoje, muito mais para o senador Davi Alcolumbre, essa sua posição, do que para o futuro sabatinado André Mendonça. Em algum momento ele vai ter que colocar, e a pressão já até transcende aqui o Senado. Eu vi essa semana o próprio presidente do STF, o doutor Luiz Fux, né, o ministro Luiz Fux, ele cobrando do presidente Rodrigo Pacheco, como eu também tenho feito quase que diariamente, né, e o presidente Rodrigo Pacheco também tem que ter o cuidado, porque, na verdade, quem tem a competência para colocar em votação é o presidente da CCJ. Eu sou a favor, a gente deve respeitar as delegações, as competências das nossas instituições, mas não posso deixar de cobrar, até pela relação que tem o senador Rodrigo Pacheco com o ex-presidente Davi Alcolumbre, senador, né, para que ele possa transmitir. E tenho feito isso rotineiramente, assim como agora eu vejo o ministro Luiz Fux, por uma razão muito simples. Não é só o STF que está prejudicado. Na verdade, o atraso na sabatina do ministro André Mendonça, ele atrasa também a sabatina de muitas outras autoridades, né, que devem, pela indicação que já está aqui, serem sabatinadas. Então, você tem membros, por exemplo, a ANAC, né, major brigadeiro da Aeronáutica, né, que é um desrespeito não colocar o seu nome em sabatina mais rápido. Você tem diversos indicados para o CNJ, né, para o Conselho Nacional de Justiça, que a partir agora de início de novembro, pela vacância desses cargos que encerram os mandatos de quem está lá hoje, né, precisa haver a aprovação dos nomes indicados para que sejam essas cadeiras completadas. Se isso não acontece, no início agora de novembro, o CNJ para. Então começa a ameaçar também a harmonia entre os poderes, né, legislativo e judiciário, além do executivo, pela demora na sabatina, por uma indicação que é a prerrogativa do presidente.
Perfeito, senador. O senhor disse na sua resposta que não pouco se importa ali se André Mendonça tem votos ou não para passar, mas pelo seu feeling, né, o que o senhor tem conversado com seus pares, o senhor acha que o nome de André Mendonça é um nome que é um consenso, consegue ser aprovado na CCJ, ou o senhor acredita que vai ser reprovado na CCJ? Não, eu acredito que ele preenche todas as condições legais para ocupar o cargo. Além do mais, é um advogado talentoso, ocupou como servidor público a AGU, né, de carreira da AGU, não caiu, não está caindo aqui de paraquedas, e além do mais foi ministro da Justiça. Então, eu acho que ele goza de todas as prerrogativas, e depois, se nós vamos concordar se a escolha foi boa, foi ruim, isso acontece até com os escolhidos pelos presidentes anteriores, né? Há aí alguma revolta da sociedade civil com relação a algumas decisões de um ou outro ministro do STF, mas isso faz parte da democracia. A questão é se ele preenche os requisitos. Ele preenche, isso é um fato, e eu não tenho uma aprovação, não. Acho que André Mendonça será aprovado aqui na Comissão de Constituição e Justiça e também no Senado Federal. Por quê? Porque preenche os requisitos que a lei exige para o indicado ocupar essa vaga. Perfeito, senador. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, sempre durante o período que ele esteve à frente, né, do Senado Federal, ele sempre teve uma relação muito próxima com o presidente Jair Bolsonaro, com o governo, vamos dizer assim. Até quando, após a saída dele, né, da presidência do Senado, ele foi até cogitado para ser ministro ali de algumas pastas, né, inclusive da Secretaria de Governo, onde há uma correligionária sua, né, a Flávia Arruda, atualmente ele ocupa a pasta. Assim, o senhor enxerga, né, vamos dizer assim, o senhor enxerga, podemos dizer assim, como uma revanche, talvez, do Davi Alcolumbre contra o governo, essa não pautação da sabatina do André Mendonça, pois ele não foi ministro ou não recebeu alguma coisa que o governo havia prometido a ele, algo nesse sentido? É incompreensível, realmente, por que o presidente da CCJ não leva o nome do indicado pelo presidente da República ao STF para a sabatina, né? Eu, sinceramente, prefiro nem saber as razões que levam a essa demora. Imagino que sejam exclusivamente de cunho pessoal, porque dos meus pares senadores, todos com quem eu articulo, com quem eu converso aqui no Senado, querem o mais rápido possível que não só o André Mendonça, mas todas as autoridades que aguardam. Tem gente aqui, para você ter ideia, Alexandre, tem autoridade que espera desde o início da pandemia, tem autoridade que espera desde março de 2020, né? Então é uma situação insustentável. A CCJ ela tem um dever de ofício, um dever de funcionar, de levar esses nomes. O André Mendonça é mais um desses, né? Lógico que o André Mendonça, por ser uma indicação do presidente da República, ele gera, na verdade, uma apreensão maior, uma discussão maior do porquê que não está sendo levado. Prefiro nem saber, porque certamente é uma razão pessoal. Não tem absolutamente nada que aqui iniba que o nome de André Mendonça vá aqui no âmbito do Senado para a CCJ, nem ele, nem qualquer outra das autoridades, muitos que aguardam há quase 1 ano e meio por essa sabatina. Perfeito, senador. O governo federal, né, ultimamente, né, da última vez que a gente fez a entrevista, eles ainda estavam articulando, né, vamos dizer assim, a questão da articulação política deles, né, até que entrou na Secretaria de Governo uma política, né, que é a ministra Flávia Arruda, atualmente, correligionária sua no PL, sacando o ministro General Ramos, né, que agora está na Secretaria-Geral da Presidência. E no Senado Federal, mesmo com Ciro Nogueira, agora na Casa Civil, ainda sofre alguns reveses, né? O governo não consegue ser pleno, ter como na Câmara, né? Na Câmara, aliás, ele consegue ter uma base mais sólida. Como que o senhor enxerga, né, vamos dizer assim, essa fragilização do governo no Senado? Apesar do senhor ser de um partido que está na base do governo, né, eu enxergo que ainda falta um pouquinho de articulação do governo no Senado. Como que o senhor enxerga essa fragilização do governo no Senado Federal? Na verdade, eu sou líder do PL, que é a base do governo aqui no Senado Federal, e exatamente por até a obrigação dessa liderança, eu tenho o compromisso de apontar, e tenho feito isso sempre, fiz na MP da Eletrobras, em defesa do Estado do Rio de Janeiro, tenho feito em outras ocasiões com o ministro Tarcísio, com relação ao edital de concessão do Santos Dumont, onde há um erro, né, grave para o meu Estado, que pode trazer prejuízos irreparáveis.
tanto na questão da necessidade do governo aportar os recursos necessários para a construção da ferrovia Sul-Anchieta, a F-118, né? A minha função aqui é apontar ao governo, exatamente porque torço pelo sucesso do governo, né, os seus erros, né? Agora, é preciso que quem esteja do outro lado queira ouvir, tanto ministros, quanto ministros, digo, mais executivos, quanto ministros de governo. A senadora Flávia Arruda, ela tem um relacionamento muito próximo comigo, especificamente, até por ser líder do PL, do seu partido, mas a articulação com o Senado, ela está muito mais a cargo, naturalmente, do senador Ciro Nogueira. Eu tenho um bom trânsito com ele. Quando eu tenho alguma demanda, sempre levo a ele alguma questão, como essas que eu falei, que precisam de um alinhamento melhor, preciso alertar o governo de que o Rio de Janeiro precisa desses gestos, né, até pelo seu desenvolvimento econômico, sua política, seu plano estratégico, são necessários, né, mas eu concordo com as críticas, sim. Gostaria de ver o ministro Ciro, principalmente, mais presente aqui no dia a dia, né? Acho que o governo ele erra muito na comunicação externa e erra também nessa comunicação interna, né? O governo precisa ter uma iniciativa maior, buscar as suas lideranças e tentar compor os assuntos que são do seu interesse e também estar aberto às críticas, a ouvir aquilo que pode ser melhorado. Recentemente, na MP 1045, que era a MP que prorrogava, né, o plano de emprego, né, de manutenção do emprego, e trazia alguns programas importantes para a juventude que gerariam emprego, né, eu alertei o governo que o projeto não passaria se mantivesse a ausência de registro na carteira de trabalho, que era uma das formas de contratação nessa MP que o governo sustentava. Na verdade, veio da Câmara dos Deputados, assim como uma mini-reforma da CLT, eu alertei, isso não vai passar. Então, essa articulação ela precisa estar mais próxima. O governo precisa admitir que ele erra na comunicação externa e interna e buscar com seus atores, aqueles que torcem pelo governo, aqueles que têm a vontade que o governo acerte, né, alinhar os seus objetivos, as suas propostas, porque aqui a gente sente o que dá e o que não dá. E não adianta o ministro da Economia, Paulo Guedes, por exemplo, dizer que se não votar o imposto de renda, não vai ter dinheiro para o auxílio emergencial, quando as duas coisas são desejadas, tanto o auxílio emergencial quanto a reforma do imposto de renda. Mas talvez num ou no outro haja, na proposta, alguns ajustes necessários a serem feitos para que ela possa ser aprovada. A legislação boa é aquela que é aprovada, né? As outras ficam só no campo das ideias e fracassam, né? Às vezes aqui no legislativo, o ótimo é inimigo do bom. Então, quanto mais a gente puder chegar próximo ao bom, ao que é possível ser aprovado, o governo sabe que pode contar comigo. Agora, vai contar também com as críticas quando ele erra, porque eu quero que acerte, né? E eu vejo aqui o termômetro, o Senado é um termômetro, me relaciono muito bem aqui com senadores de todas as matizes políticas, de esquerda, de direita, de centro, e quando a gente alerta o governo de que ele está errando, é porque a gente sente, né, ou lá, no meu caso, no Rio de Janeiro, na minha base eleitoral, que o governo poderia fazer melhor, quanto aqui também no Senado. Perfeito, senador. Agora, encaminhando no final da nossa entrevista, te agradecer por ter batido esse papo aqui conosco, e o senhor está convidado para próximas vezes aqui, com mais tempo, com mais calma, a gente esclarecer outros fatos aí. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, Alexandre, a toda a sua audiência, importante os temas que você trouxe, até para esclarecimento geral, né? E estou aqui à disposição sempre que for necessário, e é um prazer, sem dúvida nenhuma, toda vez que me convida para estar aqui. Muito obrigado. Senador, mais uma vez, muito obrigado, e muito obrigado a você que nos assistiu. Caso tenha gostado, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e dê o seu like. Muito obrigado e até a próxima.